Neste episódio do E2 estivemos à conversa com Eduardo Rego no Panorâmica. Este convidado é a voz dos documentários da BBC Vida Selvagem. No É Cultura Pá descobre o renovado Teatro Romano, que reabriu ao público com muitas novidades. No E2 Pro conhece Teresa Abcacis, jornalista multimédia da Rádio Renascença. E no Entrevista diverte-te com o argumentista e humorista João Quadros. Bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é a voz dos documentários da BBC Vida Selvagem há mais de 20 anos. Connosco, Eduardo Rego. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tem a noção do quanto marcou e continua a marcar as gerações através da sua voz? Joana, para ser muito sincero, começo a ter essa noção agora. Parece uma vocação tardia, mas é um facto, porque eu nunca me mostrei muito, era um trabalho recatado, sobretudo profissional, um trabalho de sapa, um trabalho de bastidor, como de resto deve ser. Eu vinha da rádio, portanto não me era difícil manter este registro. Com o tempo, muita gente começou a convidar-me a sair daquele reduto de trabalho normal, semanal, e a ir falar em diferentes fóruns. Neste momento eu corro o país pelas universidades e sobremaneira convidado por gente da área do ambiente, biólogos, estou em encontros nacionais, estou em congressos internacionais e é muito bonito isto. Não é apenas uma coisa que me dê prazer, é saber que estamos ligados por uma causa e que eu, eventualmente, vou à frente com a chama olímpica, só isso. O Eduardo é conhecido principalmente pela sua voz. A maioria do público não conhece a figura do Eduardo. Qual é que é o peso que a voz tem nos dias de hoje, sendo que vivemos numa sociedade claramente visual? Eu penso que o facto de eu estar aqui e estar a ser entrevistado por si, que é muito jovem, numa equipa jovem também, aqui a sustentar o programa, é a prova cabal de que todos nós, apesar de estarmos tão eivados de tecnologia, de estarmos a viver um tempo muito forte em que a imagem é tudo, ou quase tudo, não é? Nós mantemos esta necessidade de ressonância interior. E a voz, se for bem modulada, ela continua a ser um veículo fantástico, importantíssimo, para chegar até nós, nesta linguagem do heart to heart. Defende que, quando se inicia na locução, deve-se crescer devagarinho. Acha que hoje em dia há tempo e espaço para os jovens crescerem, tal como houve no seu tempo? No meu tempo até era mais difícil. Repara, hoje há muito mais literacia. Hoje sabe-se muito mais de cada coisa, nomeadamente na comunicação social. O que é que mudou em termos de locução? Daquele tempo mudou realmente todo o aparato envolvente e os conhecimentos que, entretanto, foram adquiridos. Hoje há uma escola, estamos aqui numa escola superior de comunicação social, mas eu recordo que no pós-25 de Abril, e era aí que eu ia no meu fio de conversa, eu fui convidado para dirigir a Universidade na Rádio, pelo Secretário de Estado da Cultura ou do Ensino Superior da altura. Na Rádio Renascença. Exatamente, na Rádio Renascença. Foi a rádio escolhida e havia uma sede muito grande de comunicar. As pessoas queriam expressar o que não tinham feito, o que não tinham podido fazer durante décadas, não é? Não percam a segunda parte do Panorâmica com o convidado Eduardo Rego. O E2 continua, nós voltamos daqui a pouco.
O E2 andou atrás no tempo. Estamos presentes na cidade de Lisboa, onde a civilização romana deixou marcas bastante presentes na mesma. Viemos até ao Teatro Romano do Museu de Lisboa, que após 2 anos fechado, reabriu ao público com muitas novidades. Comigo tenho a coordenadora do Museu de Lisboa Teatro Romano, a doutora Lídia Fernandes, que nos vai ajudar a perceber um pouco mais sobre esta exposição. Doutora, muito obrigado por nos ter recebido. Em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar um pouco mais sobre esta civilização romana e a presença que ela tem na cidade de Lisboa. Bom, a cidade romana é uma parte importante da história de Lisboa. Não é que a ocupação humana deste local onde depois veio a ser construída a cidade de Lisboa se tenha iniciado em termos de ocupação humana exatamente com a época romana, ela é muito mais antiga, mas de facto na época romana houve um enorme contributo para dar a fisionomia de cidade a este local. Portanto, o que nós hoje podemos ver aqui no Museu de Lisboa Teatro Romano é de facto um desses grandes contributos da civilização romana que se plasmou na construção de um teatro a meia encosta e que tinha uma ação de propaganda, um símbolo da romanidade que ficou marcado até aos nossos dias. De que forma é que o teatro e estas escavações que foram efetuadas no mesmo é que nos pode contar um pouco mais sobre a história do mesmo? É claro que se não tivessem existido escavações arqueológicas, aquilo que hoje saberíamos sobre o Teatro Romano de Lisboa seria muito parcelar e resumia-se a poucos levantamentos que foram feitos em 1798, quando pela primeira vez o teatro apareceu no decurso das reconstruções da época pombalina que então foram realizadas. Nessa altura houve uma parte do teatro, uma parte central do teatro que foi descoberta, mas a partir dessa altura a construção da cidade de Lisboa prosseguiu e, portanto, o teatro ficou completamente esquecido no meio das novas construções e até à década de 60 não era visível. Concretamente, em 1965 deu-se início a uma primeira campanha arqueológica realizada na parte central do teatro, mas depois, a partir daí, foram feitas várias escavações arqueológicas, sendo que a escavação do Teatro Romano de Lisboa se processou de forma mais efetiva há cerca de 12 anos. Com a instalação do Museu do Teatro Romano aqui neste local onde nos encontramos. Ele foi inaugurado pela primeira vez em 2001, mas depois encerrou, passado 2 anos, em 2013, exatamente para haver uma musealização das estruturas arqueológicas que então tinham sido colocadas a descoberto. E aquilo que nós vemos hoje é não apenas o espólio que saiu dessas várias campanhas arqueológicas, mas é igualmente as ruínas que foram encontradas no decurso das mesmas. O Ecultura para esta semana fica por aqui, com uma vista sobre o Rio Tejo, ou melhor, Tagus, como é dito em latim pelos romanos, e era esta a vista que os próprios viam quando iam ao teatro. Olá, hoje convido o E2 Pro a vir à Rádio Renascença conhecer o que faz um jornalista multimédia. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you. O jornalismo multimédia não é diferente dos outros tipos de jornalismo. A única diferença é que não tem um formato pré-definido à partida. Nós, quando vamos fazer uma peça em jornalismo multimédia, nós temos de pensar nos vários formatos, seja vídeo, seja áudio, seja imagem, seja texto, e começar a pensar qual é a maneira de contar, a melhor maneira de contar a história que nós queremos contar. O profissional desta área tem que saber fazer muitas coisas, mas não tem que fazer de forma excepcional todas as coisas. Ou seja, tem que estar consciente da imagem, tem que estar consciente do som, tem de saber escrever
e tem de saber usar todas estas ferramentas em cada momento. Eu acabei por me especializar mais em imagem, eu filmo mais, a maior parte das histórias que faço são em vídeo, mas a qualquer momento posso preferir escrever ou posso preferir contar uma história em texto e fotografia e o importante é saber o que utilizar para contar a história que eu quero contar. Eu acho que a informação não deve ser simplesmente repetida em todos os meios que um certo órgão de comunicação social tem, ou seja, temos um jornal e limitamos-nos a fazer copy-paste dos textos para o site ou uma coisa assim. Nós aqui na rádio também tentamos adaptar as nossas peças a cada um dos formatos e aí às vezes temos que fazer uma peça para rádio, pensando nos noticiários mais curtos horários ou num horário maior de informação, ou depois pensamos também no site se vale a pena fazer um texto complementar a um vídeo, se vale a pena fazer só vídeo. É preciso adaptar cada uma das coisas que fazemos ao meio. O trabalho em equipa aqui é muito importante, porque como temos tantas maneiras de poder contar uma história, é importante não estarmos a pensar nelas todas ao mesmo tempo, porque depois vamos para o terreno e acabamos por nos esquecer, ou estamos mais concentrados na imagem e esquecemos das perguntas que queremos fazer, ou estamos mais concentrados nas perguntas e depois a imagem acaba por sair mal, a pessoa está a olhar para fora ou alguma coisa assim. E por isso o trabalho em equipa é muito importante para podermos fazer tudo bem, para o trabalho final ter qualidade. Nove 9.746.069 eleitores são chamados a votar nas próximas eleições legislativas para escolher 230 deputados. Podem votar todos os cidadãos que tenham completado 18 anos no dia. O voto é feito em papel porque as experiências feitas até agora com o voto eletrónico ainda não conseguiram garantir a independência e o secretismo necessários na hora de votar e também porque o custo de instalar máquinas de voto em todas as mesas e de garantir a sua segurança é muito elevado. O jornalismo multimédia é um bocado pensar como é que se pode ler, ver e ouvir cada história. Na página da Renascença contamos a história de dois arqueólogos portugueses que lutam para preservar o património ameaçado pelo Estado Islâmico. Estiveram na Síria, mas a guerra obrigou-os a mudar o posto de trabalho para o Kurdistão iraquiano. Sobretudo da parte do poder político, não há um interesse em, de facto, fazer alguma coisa. São as notícias em destaque na Renascença. Bota lá. Foi expulso de quase todos os colégios por onde passou, traficante de óculos Ray-Ban e calças de ganga nos Açores. João Quadros é o imperador do Twitter, está sempre a twittar e devem mesmo segui-lo porque estamos a falar de uma verdadeira rockstar da escrita criativa. Autor de vários programas de comédia marcantes, tem no currículo Herman Enciclopédia, Contra-Informação, Tubo de Ensaio, Contemporâneos, entre tantos outros projetos do melhor humor que se faz em Portugal. É o primeiro convidado da rúbrica que hoje estreamos aqui no CrossFit do Restelo. João, se calhar começamos por aquilo que te define. Tu és o homem por trás de Hermano José, és o homem por trás de Bruno Nogueira, és o homem por trás de tantos homens. Qual é que é a tua opinião sobre sodomia? Por acaso agora não estava à espera dessa pergunta, mas... Sabes que eu só aqui só tenho funções de Bruno Nogueira, eu tenho um próprio João Quadros que escreve para mim. Não sou. E tenho que respeitar o guião, porque os argumentistas são uma classe respeitável. Não. Curiosamente, tu tens uma educação religiosa, tal como o Ricardo Luz Pereira tiveste. É mau sinal que a Igreja, em vez de padres, anda a formar humoristas? É bom. Antes isso do pedófilos. Tu és um daqueles casos do jovem que segue o percurso que a família ambiciona. Como é que passaste de um gestor engravatado para um humorista? É uma história que eu já contei. Foi um bocado de um dia para o outro. Eu era diretor financeiro de uma empresa de engenharia bem grande e quando vim de férias em agosto, comecei, já quando fui à primeira reunião, tens as primeiras reuniões quando chegas, depois das férias são as piores. A reunião começou-se a tornar muito, muito chata. Eu comecei a pensar pela cabeça e se eu fosse para a semana.
Se eu me fosse embora para a semana, se largasse tudo para a semana. Pronto, então, durante aquela reunião a coisa foi piorando, eu fui-me sentindo, depois comecei a pensar, e se eu fosse embora hoje? E antes de ser a minha vez de falar, eu pedi, estava o gestor de recursos humanos a falar, eu pedi para, olha, vou só à casa de banho, volto já. Não voltei. Tirei a gravata, deitei para o lixo, pus lá o cartão e nunca mais lá apareci. E tu começaste nas produções fictícias, quando fizeste o curso com o Nuno Silva? Sim, na quinta aula o Nuno mandou-nos a todos ir para casa escrever um pseudo-sketch e eu escrevi o Eu é que sou presidente da Junta. E quando voltei, entreguei e o Nuno, na altura, disse gosto disto, vou levar ao Herman para ver. E o Herman adorou e quis fazer não só na rádio, como na televisão. Nuno Artur Silva, achas que é a porta dos fundos da RTP para a malta do Canal Q? É a porta dos fundos, o alçapão, etc, etc. Eu gosto de muita gente que está no Canal Q. Acho que há boas pessoas no Canal Q. O que eu acho que é um bocado batota. E se buscar já as pessoas do Canal Q, quando a RTP investiu em curso, etc. Mas não achas que ele vai poder trazer uma elefada de ar fresco à antena pública? Não. Variar é sempre bom, Mas eu acho que as produções fazem sempre a mesma coisa há muitos anos. Era um cargo que gostavas de ter ou não? De diretor de conteúdos. Se surgisse assim uma proposta? Depende, se tinha chofer, acho que não tinha. Olha, o teu ensaio esteve durante 8 anos na antena da TSF, chegou ao fim, com muita pena minha, devo dizê-lo. 8 anos é muito tempo. Foi o trabalho da tua vida? Não, são todos os trabalhos da minha vida, não. É ótimo quando uma pessoa é freelancer como eu e escreve humor. É quase impossível, quando começámos a escrever para a TSF, eu e o Bruno estávamos perfeitamente convencidos que aquilo ia durar 3 meses. Que há 3 meses correm connosco, de certeza absoluta. Por isso, tu tens um trabalho de 8 anos a trabalhar todos os dias, 10 meses por ano, começa a ser trabalho. O Bruno Nogueira diz que foi um formato mais livre em que participou, mas a rádio, principalmente a telefonista, sofreu um pouco às vossas custas. O diretor da TSF, Paulo Baldeia, diz que apesar das pressões, os telefonemas, nunca houve censura. Tu confirmas? Sim, confirmo. E estas pressões que ele fala são processos a sério ou são SMS tipo a que o Costa enviou ao Pedro Santos Guerreiro? Eu que como dou, sou um beta e dou-me com pessoas betas e faixas e direitolas e não sei o quê. Sinto um bocado essa pressão. Por exemplo, se vou fazer um texto sobre o milénio, se calhar tenho um amigo meu que trabalha no milénio que me diz então pá, o que aconteceu? Então nunca houve um processo e há também desembolsar? Não, isso nunca. Isto nunca chega a tribunal. Nós já temos imensos processos e nunca, em princípio, nunca chegam a tribunal. E há um argumentista muito conhecido que diz que este ofício é um compromisso para a vida e que muitos não subsistem porque não aguentam o que ela requer psicologicamente. É verdade. Por que profundezas é que este ofício já levou a tua mente a passear? Para dizer a verdade, isto não passa depois na televisão. Passa sim. Passa? Eu no outro dia estava o Jon Stewart que disse, quando agora acabou, vi a entrevista dele sobre o final do Daily Show e chorei, porque percebi perfeitamente o estado em que ele estava de uma parte de depressão, outra parte de cansaço. Por exemplo, o tubo de ensaio, fazer o tubo de ensaio todos os dias, para além do stress, de certa maneira, te pões-te num papel de quase de... não é dono da moral, mas é de grilo falante, é de... olhas para as pessoas e vês o que é que elas estão a fazer mal e depois tentas apanhá-las por aquilo. Isso tudo desgasta muito e depois desgasta muito as pessoas que conhecem e que te pressionam, as pessoas de partidos que vão aos teus trabalhos dizer pá, despeçam-me esse gajo e depois vem a diretora de telefonato a dizer olha, teve cá não sei o quê do PSD a pedir para não sei o que mais. Tudo isso é muito desgastante. Se não houvesse isso, se pudesse não ter interferência nenhuma, já era difícil, mas essa pressão exterior faz com que seja bastante difícil. Obrigada, João. Chegámos ao fim. Obrigado, desculpa lá este guião, não temos orçamento para um João Quadros. Foi o que está ótimo o guião e nunca é desculpa. O dinheiro nunca é desculpa. Obrigada. Mal está feito. Obrigado. Tá. É preciso palma. Baixar. Cá estamos para a segunda parte do Panorâmica com o locutor Eduardo Rego. Eduardo, como é que surgiu o convite para fazer a voz dos documentários da BBC? Lembra-se? Eu não tenho muita memória de como isso foi desencadeado. Sei que a minha voz foi reconhecida em dado momento e a RTP foi por aí que eu comecei.
convidou-me para trabalhar lá. Curiosamente, tive 2 papéis. O de continuidade, isto é, o anúncio dos programas que iam sucedendo, não é? Ao longo do dia. Éramos 2 vozes marcantes, do José Duarte, que tinha chegado da BBC, e eu próprio. E depois disso para os documentários foi um saltinho. Mas enquanto o sol se põe e a noite começa a chegar, acontece um fenómeno estranho que liga todas as espécies. Como disse, começou na RTP, depois passou para a SIC e diz que só na SIC é que teve a liberdade para fazer locução à sua maneira, ao seu estilo. Não há problema. Qual é que é o seu estilo? Sabe defini-lo? O meu estilo é aquele que vocês reconhecem. Eu acho que, há pouco falava em ressonância, eu penso que não posso nunca dissociar aquilo que eu faço daquilo que eu sinto, daquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa que interiormente tem uma procura sincera, honesta, profissional em tudo o que faz, obviamente isso depois tem um resultado condizente, não é? E isto cria um estilo, cria uma forma de estar. Se a frase, por exemplo, uma frase qualquer num contexto de documentário não me soa bem, não soará bem àqueles que gostam de me ouvir. E, portanto, eu refaço. Por isso, simplesmente mando parar a gravação e vamos fazer outra vez. Às vezes que forem precisos. E porquê é que teve esse espaço criativo na SIC e não o tinha na RTP? A RTP estava um pouquinho aivada ainda de todo aquele velho paradigma de tudo um bocadinho... Eu vou usar o termo, não vou ofender ninguém, seguramente. É uma casa que é nossa, a RTP, de todos nós, portugueses. Mas havia um pouquinho aquele estilo monocórdico. E eu não podia esbracejar, não podia falar com as mãos, como nós dizemos, não podia ser ator. E eu queria ser isso tudo. Eu pensava sempre que a melhor forma de comunicar era colocar o corpo todo, ou o mais possível, do corpo visível, daquele corpo que pode estar presente numa gravação, ou seja, braços, a própria aproximação do microfone, não é? Pode fazer com que eu segrede um pouco, junto dos ouvintes, dos telespectadores, determinado passo que para mim é importante fazer assim, e não assim, não é? Portanto, eram tudo formas que eu não podia usar nem verbalizar na RTP na altura. E isto eu tive na SIC porquê? Porque a SIC é uma fornada nova. Foram os novos canais. Tudo isso permitiu uma abertura de janelas incrível. Não é? Falou-me há pouco do Loving the Planet, que é um dos seus projetos, é o fundador, que visa sensibilizar as pessoas para a proteção ambiental. Um dos objetivos é a criação de um canal TV online. Porquê um canal TV online? Porque é um canal TV online. O projeto é tão ambicioso que pretende abraçar o mundo todo. É uma ideia global. E sabendo nós que a internet vai a todos os cantos do planeta, eu tenho este sonho, que parece um bocadinho difícil de concretizar, mas o sonho é assim, o sonho é louco. Não vê barreiras, nada. Eu já vejo isto concretizado e não sei quando é que vai ser. Eu só acho que é possível. E portanto, o online, o facto de estarmos a usar as ferramentas da internet, essa autoestrada incrível, né, que se criou, que o homem criou, mas que muitas vezes está a ser nefasta pelos conteúdos que encerra, por que não usá-la de uma maneira mais correta, aliciando as pessoas a voltar a namorar a natureza, por exemplo, que é uma das coisas que me encanta. Eu acho que nós cada vez sabemos mais de como isto é feito, de como aquilo, não sei o quê, depois temos tecnologias para chegar a tudo, mas falta-nos, às vezes, o encanto, a poesia, outra vez. Muito obrigada, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também e disponham sempre. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui. Voltamos para a semana.